Oi, bem-vindos! O vídeo de hoje é sobre o Atlantic Immigration Pilot. Eu tô até imaginando o André, meu editor, me colocando já, pilotando um aviãozinho com goggles e um chapéuzinho, mas vai lá, André, pode fazer, eu deixo. Tá bom, pode tirar disso. Então, pessoal, estamos de volta e hoje nós vamos falar do programa de imigração que é esse piloto que eles estão fazendo nas províncias do Atlântico, tá? É um pouco mais complicado do que o pessoal imaginaria, né? Então, para as províncias de Terra Nova e Labrador, Prince Edward Island, a Ilha do Príncipe Eduardo, né? Nova Escócia e New Brunswick, tá? São essas as províncias que estão qualificadas para esse programa. Então, sobre o piloto, rapidinho. O Atlantic Immigration Pilot é um caminho para residência permanente para trabalhadores estrangeiros qualificados e graduados internacionais que desejam trabalhar e viver em uma das 4 províncias do Atlântico que eu já expliquei. Esse processo, ele é dividido, na verdade, em mais de 10 passos, né? E em 2 categorias separadas. Então, uma parte dela ela conversa, né, com o empregador, tá? Então é uma parte que o empregador tem que tomar ações e outra parte ela refere-se a você que está interessado em se candidatar e aplicar para essas posições. Então, só para explicar assim um pouquinho. Este é um programa voltado para o empregador, projetado para a ajuda de empregadores no Canadá Atlântico e ao contratar candidatos qualificados para empregos que eles não puderam preencher localmente, né? Então, isso visa ajudar os empregadores das províncias do Atlântico, ok? Você pode estar no exterior ou já estar aqui no Canadá, né, temporariamente, e você deve receber uma oferta de emprego de um empregador designado no Canadá, no Atlântico, né, nas províncias do Atlântico, para participar desse piloto, né? Vamos fazer o passo a passo aqui. Começando no site da imigração, que eu sempre falo, né, lá de volta no cic.gc.ca, você vai escolher inglês. Aí você vai baixar, né? Você pode usar aquele truquezinho que eu usei no último vídeo, que é de apertar o botão direito do mouse e você consegue traduzir a página para português. Se você não quiser, beleza, continua baixando, né, rolando e vai para Immigrate, que é imigrar. Daí você vai procurar o Atlantic Immigration Pilot. De novo, se você apertar o botão direito do mouse, você pode traduzir. O nome, se eu não me engano, não traduz. O nome fica como Atlantic Immigration Pilot. E você aperta lá e você vai ver. E de primeira ele é meio, igual eu falei, ele é um pouquinho confuso nesse sentido, né? Que ele fala do programa, ele fala para empregadores, aí depois se tem uma parte que fala de pessoas que se graduaram, né, no exterior. Então, graduados internacionais, trabalhadores estrangeiros qualificados. Então, vamos lá. Para simplificar, se você descer mais um pouquinho, tem uma lupa assim e fala guia para o projeto piloto, né? Desse programa. É um infográfico e ele é bem mais explicativo do que a maneira que eles tentam explicar contextos, né? Então você vai ver que vai ter esse infográfico, ele não traduz. Então, para você traduzir, você vai precisar de descer, e você vai ver versão de texto. Nessa versão de texto, sim, você consegue seguir o passo a passo. E vai ser esse mais ou menos que eu vou explicar. E se você quiser abrir e seguindo comigo, fique à vontade. Então, o que eles fizeram foi o seguinte: eles dividiram para a pessoa interessada, né? No caso, você. Eles dividiram em 3 categorias. Seria o Atlantic Intermediate Skilled Program, que aqui também não traduz. Seria mais ou menos um programa para pessoas com qualificações intermediárias, que é o ISP, né? O segundo, o AHSP, que é o Atlantic High Skilled Program, seria um programa para pessoas altamente qualificadas. E o programa para pessoas que se graduaram no exterior. Cada uma dessas categorias, lógico, clica lá, dá uma olhadinha. Cada um desses conversa sobre a elegibilidade, né? O que você precisa para cada um desses programas. Aí você tem opções de descobrir que você é elegível para uma dos 3 programas, das 3 categorias. E você vai seguindo as opções e tudo mais. Voltando, eu não vou entrar muito em detalhe nesse não, porque ele é bem complexo. Então,
Então, se você prestar atenção nesse texto que deriva do infográfico, do primeiro passo ao quinto, ele é direcionado ao empregador. Então, a pessoa que estaria contratando lá, né? Nesses sites do Canadá, eles adoram passo a passo. Eu acho que é porque as coisas são tão complicadas, às vezes, que eles tentam explicar, né, de colocar de uma forma mais explicativa, mas mesmo assim ainda é complicado, né? Então aqui fala sobre o empregador. Então a ideia seria, eu vou mais ou menos explicando essa parte do empregador. O empregador teria que, se ele estiver interessado em contratar uma dessas pessoas, dessas 3 categorias acima que eu mencionei, ele teria que procurar uma organização prestador de serviço de settlement. Settlement traduz mais ou menos para estabelecer, né? Se estabelecer nessas províncias. Então, tem uma lista enorme dessas organizações, você pode clicar, né? Até mesmo no texto aí vai te mostrar. Então, esses empregadores procurariam essas organizações e através deles, eles iam dizer: eu estou procurando por pessoas qualificadas desse nível, de um dos níveis dos programas, e começariam a trabalhar com eles por ali. Se o empregador encontra uma pessoa que ele esteja interessada, aí sim, essa organização coloca essa pessoa em contato com o empregador. Por isso que eu falei que é um pouco complicadinho. Uma vez que o empregador entra em contato com essa pessoa interessada, aí começa o processo, né? Então, idealmente, até nesse ponto, o candidato já estaria qualificado, já teria, checado suas qualificações, né, para adiantar o processo, que é essa parte aqui que traduz para endosso. Então essa parte é onde essa organização colocou junto, né, tanto o empregador quanto a pessoa interessada para fazer o pedido de imigração. Agora, da minha própria experiência, o que eu acredito que é possível fazer também é 2 coisas. Uma seria você aplicar para posições em aberto que estão dentro das qualificações desses 3 programas, né? Ver se você acha uma posição que esteja disponível numa dessas províncias. Uma vez que você aplica para aquela posição, entender se aquela posição se o empregador já procurou uma dessas organizações, entrar em contato com a organização e dali seguir o processo. Se fosse o caso, por exemplo, de você encontrar uma posição numa dessas províncias que está qualificada em um desses programas e você ver que o empregador não está usando esse programa, aí seria interessante entrar em contato com o empregador e até mesmo pedi-lo para entrar em contato com a organização e começar esse processo pelo lado do empregador também, né? Que aí vocês se encontrariam, né? Através dessa organização. Como eu falei, esse é um processo um pouco mais complexo até. Eu esperava que ele fosse mais simples que os outros, mas não, ele é mais complexo. Então eu recomendo, assim, bastante estudo. Se você não estiver confortável com o inglês, usa essa dica que eu dei, que é ter a página traduzida, né, para o português, e segue todos os passo a passos e onde ele te indica para ver se você consegue se qualificar para esses programas, tá? Não adianta nada você passar por todos os passos, né, que vai indicando se você não é qualificado para nenhum dos 3 programas. O processo custa, só a parte que você paga, né, em taxas para o governo, $1.325 canadenses, e o tempo de processamento é de mais ou menos 6 meses. Bom, com essa questão do Covid afeta tudo, então mais ou menos, né? Eles não garantem nada. Aqui no próprio site você pode checar se você atende aos requerimentos do plano. Cada um dos 3 diferentes programas tem requerimentos diferentes, similares, porém diferentes, né? No caso da pós-graduação internacional, você tem que ter um diploma ou alguma outra credencial de uma instituição de financiamento público em uma província do Atlântico, ter vivido numa província do Atlântico pelo menos 2 anos, 16 meses dos últimos 2 anos, você faz um teste de idioma para comprovar o inglês e mostra que você pode se sustentar sua família quando você vier para o Canadá.
Bom, tem mais uns detalhes aqui. Pro High Skilled Program, que é o de alta qualificação, você deve ter trabalhado em um cargo de gestão profissional técnico qualificado pelo menos 1 ano, ter pelo menos um diploma canadense de ensino médio ou educação equivalente, fazer um teste de idioma também, mostrar que você pode sustentar. E o intermediário, você tem que ter trabalhado em um emprego que requer ensino médio ou treinamento específico do trabalho por pelo menos 1 ano, ter pelo menos um diploma canadense de ensino médio, de educação equivalente, fazer o teste de idioma e mostrar que você pode sustentar. As províncias do Atlântico são umas das províncias que, não quero dizer industrializadas, mas que são que mais precisam de pessoas assim imediato. E também tem oportunidades, né? Tanto é que imóveis lá é mais barato, são lugares lindos, né? Na beira do mar. Eles têm uma cultura muito específica. Eu já fui para Halifax. É uma área, assim, realmente extraordinária. Mas eles sempre estão precisando ou buscando pessoas ou tentando atrair, né? Pessoas para morar lá. Aí uma vez que você entendeu que você cumpre essas exigências, você começa a preparar os documentos, né? Referentes ao que eu mencionei, para comprovar seus diplomas, suas qualificações e tudo mais. Aí aqui é até interessante, tem uma parte que fala get a job offer, que em português é receba uma oferta de trabalho, né? Então assim, você vê que é o que eu tô falando, fica aquela coisa entre quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Você vai ter o emprego primeiro ou o empregador vai oferecer a posição dentro desse plano primeiro? Então foi aquilo que eu mencionei. Pode ser que você tenha que pensar fora da caixa aí e criar o seu próprio caminho nesse caso, né? Aí, uma vez que você recebe a oferta de emprego, você começa a preparar os documentos, aí você aplica por permissão de trabalho temporária, tá? E que é apenas válida só para esse programa e nas províncias do Atlântico, é válida por 1 ano. Nesse 1 ano, você deve enviar sua aplicação de residente permanente dentro de 90 dias após a apresentação da sua aplicação de autorização de trabalho temporário. O que é, na verdade, comparado com os outros programas, que eu já até falei aqui no canal, que é o Express Entry ou Provincial Nominees, esse aqui seria tipo assim, uma via expressa mais expressa que o Express Entry até. Então, uma vez que você recebeu nessa autorização de trabalho, você envia o seu pedido de residência permanente, que, igual eu falei, ele é a mesma coisa para todos os programas, tá? Uma vez que você chega nesse ponto de enviar a aplicação para residente permanente, o processo, aí é que vem. Você está aplicando para a mesma coisa, mas no caso desse, aqui diz, você vai aplicar através do programa que você é qualificado, né? Então isso acontece em todos, né? Então, vamos supor, se você está fazendo Express Entry, você depois vai aplicar através, como qualificado como Express Entry. Se você está fazendo Provincial Nominees, depois que você tem o visto de trabalho, você vai aplicar através da categoria de acordo com a maneira que eles pedem para você aplicar para residência permanente pelo Provincial Nominees. Nesse caso, você vai estar aplicando de acordo com uma daquelas 3 qualificações, né, que você teria. É um pacote, né, um kit, sei lá, o que você queira chamar, de formulários, né, que você preenche para enviar, mas que é a mesma coisa, para ser residente permanente. Eu acho que eu nunca cheguei a explicar aqui a diferença, porque as pessoas geralmente falam, green card, o passaporte, né, eu vou virar canadense e tal. Green card é só nos Estados Unidos. Aqui, o que equivale ao green card é a carteirinha de residência permanente, né, que prova que você pode viver aqui, você tem acesso a todos os serviços e tal. Depois de um tempo, que na minha época eu acredito que era por volta de 3 anos, você consegue aplicar para cidadão, né? Que aí você vai aplicar para cidadania. Aí que vem, você aplica, você coloca uma aplicação, você tem que fazer uma prova de conhecimento sobre o Canadá. Depois você tem que fazer uma prova de inglês. E aí sim, tem uma cerimônia que você jura pra rainha e tal, pra rainha Elizabeth, né? Porque o Canadá ainda é uma monarquia, tá nas nossas moedas, né? O rostinho dela pra todo lado. E você se torna um cidadão. Aí você se tornando um cidadão, você não precisaria, por exemplo, pedir visto para ir aos Estados Unidos como residente permanente. Você usa o seu passaporte e você entra.
né? A gente tem direito a ficar nos Estados Unidos por volta de 6 meses. Então, esse tipo de coisa é que é a diferença aí. Mas quando você tá aplicando, voltando aqui, quando você tá aplicando para residente permanente, é a mesma coisa, tá? Em todas as categorias é só você está aplicando para o mesmo objetivo de formas diferentes ou de vias diferentes, tá? E uma outra coisa, só para finalizar aqui, é claro, se você é casado, tem filhos, você vem com a sua família, né? Eles aprovam esposa, aprovam marido, né? Aprovam filhos. O empregador geralmente ajuda, né? A família a se estabelecer. E é isso, eu vou deixar os sites, informações, os links na descrição. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar um like, acionar o sininho, compartilhar com os amigos e deixar um comentário, tá bom? Obrigado e até a próxima semana.